Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a pedagogia, Ferenc e o adestramento de um cavalo. Pessoal, tive a honra de ser convidado por colegas lá de João Pessoa, a quem quero agradecer aqui vivamente, Heloísa e Andréia, pelo convite e por terem cedido também essa aula que eu dei para um grupo de estudos que elas orientam, para que a gente pudesse divulgar aqui no canal. Então, quero agradecer muito a Heloísa e a Andréia, muito obrigado, tanto pelo convite como por ceder a aula aqui para a gente, para o canal, porque eu acho que é um conteúdo super interessante que a gente vai acompanhar agora. Foi uma leitura do texto Psicanálise e Pedagogia, do Ferenczi, mais o adestramento de um cavalo selvagem, e eu vou fazer uma articulação entre esses dois textos. Como vocês sabem, eu estou agora divulgando um curso que vai se estender durante o segundo semestre de 2026, o Percurso Ferenczi. Vocês podem dar uma olhada no site percursoferenc.com.br. Os links vão estar na descrição desse vídeo, sobre o cronograma, os horários, os textos que a gente vai ler. Esses certamente vão entrar. Psicanálise e Pedagogia, o adestramento de um cavalo selvagem. Então é para vocês já irem já se habituando ao texto, lendo, discutindo, uma coisa que a gente vai fazer agora no próximo semestre de forma bastante exaustiva, intensa, né, com uma intimidade bem clara assim, com relação ao texto, para a gente costurar a obra do Ferenczi como um todo, que é o percurso que eu estou propondo. Então, sem mais delongas, vamos passar a aula. Vocês vão ver que está com uma qualidade um pouquinho pior, por conta da gravação do Google Meet, né? Mas assim, o conteúdo está aí, a apresentação da aula também disponível no link na descrição desse vídeo, e ao final da aula eu volto para falar um pouquinho mais sobre o percurso Ferenczi. Então, a gente está tendo a honra a alegria também de contar com o Fábio aqui para a gente discutir um pouquinho o tema que ele escolheu nesse nosso encontro do grupo de estudos Leituras Ferencianas, que esse ano pretendeu fazer essa abertura para outros temas que não a clínica. A gente, ano passado, fez um estudo de Ferenczi muito voltado para a clínica, e esse ano a gente abriu para as questões sociais, culturais também. E aí a gente inaugurou essa pegada com Letícia, que ela fez essa interlocução entre Ferenczi, Deju, Winnicott, e agora você vai trazer também uma interlocução interessante que Ferenczi pode contribuir para o campo político também, né, Fábio? Então, eu queria te ouvir e também que você se apresentasse e também dissesse como é que chegou nesse tema, tá bom? Perfeito. Obrigada, a palavra é sua. Eu que agradeço. Muito obrigado, Andréia. Obrigado também a Elô pelo convite. Sempre muito, muito bom estar em João Pessoa. Uma pena que seja virtual. A ideia, quando as meninas me convidaram, achei super interessante, né? Assim, porque o Ferenczi que me convoca muito, né, é o Ferenczi final, né? Do quarto volume, da clínica dos pacientes difíceis, né? Do trauma muito arcaico, né? E pensar no tema agora do Ferenczi mais político é muito, muito legal, e eu vou tentar apresentar aqui uma leitura, então, para a gente pensar nesse Ferenczi político, né? Vou tentar definir um pouquinho o que é política, a gente passa por isso. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Fábio Belo, sou professor da UFMG, professor associado de psicanálise aqui na Federal de Minas Gerais, e sou psicanalista também. Tenho um canal no YouTube, onde eu divulgo, né, alguns textos de psicanálise, tem alguns cursos também. Vou falar um pouquinho, inclusive, do curso que eu estou lançando agora esse semestre, do Ferenczi, e estou à disposição de vocês para a gente conversar. Pensei numa apresentação aqui de 30, 40 minutinhos, depois, né, caso vocês queiram me interromper também, vocês podem levantar a mãozinha do Meet, a gente vai conversando também, mas a apresentação é curta, e aí a gente abre mesmo para a conversa depois, né? Pensei em ler dois textos, basicamente, que é Psicanálise e Pedagogia, e depois o adestramento de um cavalo selvagem, e pensar na articulação desses dois textos com o tema em especial, né, da ternura e da crueldade, que aparece no Ferenczi, para a gente pensar nesse tema, como que ele está pensando na política, tá? Então, primeiro uma definição, só para a gente não ficar usando o termo aqui sem defini-lo de forma clara.
Eu tenho uma definição curta, né, do que é política. Claro, a gente podia, né, tem cursos e cursos enormes, né, para tentar definir o que é política, mas eu quero uma definição bem pragmática, tá, do que é política. É essa, né, moral, ética, política, são palavras que apontam para o mesmo campo semântico para mim. Todos esses termos vão se referir aos efeitos das ações humanas sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o meio ambiente. Tudo que a gente faz pode ser considerado político, pois tem efeitos econômicos, emocionais, pragmáticos sobre nós mesmos, os outros e o ambiente de forma geral. Então, a política, definição simples, é o conjunto de jogos amorosos de poder que, a um só tempo, constituímos indefinidamente e nos constituem permanentemente. Então, assim, do ponto de vista pragmatista, gente, aí, né, quem que eu estou seguindo aqui, né? Estou seguindo basicamente o Richard Rorty e a definição de política dele, tá? Todo o conjunto amplo, indefinido, que cresce indefinidamente, de jogos amorosos de poder. Estou chamando isso aqui de jogos amorosos de poder, porque é onde o humano vive, né? São jogos de poder, mas jogos libidinais de poder, que vão, a um só tempo, né, nos constituir e que a gente fica constituindo esses jogos. Esses jogos de poder a gente fica constituindo o tempo todo e, ao mesmo tempo, eles nos constituem. Então, tudo que a gente faz que tem efeito sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o ambiente é político. De maneira geral, a gente pode usar como sinônimo moral, a ética, tá? Os costumes. Aí, claro, vai ter toda uma discussão filosófica enorme, né, que vai tentar diferenciar esses termos, mas que não me interessa aqui, né? Eu estou sendo bastante, insisto, bastante pragmatista, seguindo os passos do Rorty para a gente pensar no que é política. Um conjunto indefinido de jogos de poder que vão nos constituir e que a gente constitui indefinidamente, né, para a gente continuar esse jogo, tá? Então, tudo que a gente faz é político no limite. Não há vácuo moral para a ação humana, não há vácuo político para a ação humana. O Ferenczi, ele é um autor político, e aí vou usar 2 textos aqui, antes da gente entrar no tema preciso, para vocês verem como que ele é extremamente político, né, a partir dessa definição que eu estou usando. Do alcance da ejaculação precoce, por exemplo, que é o texto inaugural dele, né, no certo sentido, que marca a entrada dele na psicanálise, a gente anota o destaque que é dado pelo autor para essa dimensão política do sintoma. A dimensão política do sintoma, eu queria que vocês grifassem isso. Porque no texto em questão, o Ferenczi, ele quase não vai falar sobre as causas e o tratamento da ejaculação precoce. É um texto bem surpreendente, porque a gente vai ler, né, esperando um pouquinho disso, né? Nossa, qual que é a causa da ejaculação precoce, qual que é o tratamento, né? Mas não, ele não fala dos sintomas dos homens, né, a maior parte do texto. Ele fala bastante sobre o alcance desse sintoma, isto é, os seus efeitos sobre as mulheres parceiras desses homens. O efeito político do sintoma, como sintoma de alguém, vai afetar o outro. É bastante impressionante que esse vetor seja explicitado quando o sintoma era visto de maneira tão intrapsíquica. O sintoma, no Freud, né, ele vai fazer o desenho do sintoma como solução de compromisso, vocês lembram disso, entre o desejo e a defesa, então muito intrapsíquico, e ele vai ganhando uma dimensão, desde o início da obra dele, interpessoal. O sintoma tem uma dimensão interpessoal, né, o sintoma afeta o outro, o sintoma, ele vai marcar o outro, então o vetor aqui é bastante claro no sentido da interpessoalidade. A minha ejaculação precoce afeta a minha parceira e isso vai adoecê-la. Então, nesse sentido, a convocação para o tratamento não é só pelo sofrimento do sujeito, mas é pelo sofrimento que o sujeito também causa aos seus parceiros, ao entorno, aos jogos amorosos nos quais ele está envolvido. Tem um textinho curtíssimo, né, desses testículos curtíssimos do Ferenczi, que é A Quem Se Contam Sonhos, muito lindo o texto, bem pequenininho, já fiz um longo vídeo sobre ele, quando ele fala assim, olha, quando a gente conta o sonho para alguém, a gente está querendo dizer alguma coisa para essa pessoa. Todo mundo já teve essa experiência aqui, né, sei lá, sonhei com você. Essa é uma das cantadas mais gostosas de receber, né? Não sei se vocês já receberam esse tipo de cantada, mas é uma das mais deliciosas. Sonhei com você. Obviamente que a gente vai perguntar, o quê? O que você sonhou? Não posso te contar. Aí é fatal, cantada fatal. Porque a gente sabe o significado do sonho, a gente sabe que o desejo, ele comparece no sonho, e nesse caso, mais uma vez, o Ferenczi está apontando para isso. Olha,
ali onde o Freud está vendo fundamentalmente, né, a realização de um desejo inconsciente, portanto, fenômeno intrapsíquico, o Ferenczi vai fazer questão de notar, sem negar, obviamente, as teses freudianas, que esse fenômeno também é interpessoal. Então, vejam, são 2 textos bem curtos, né, bem interessantes, que já mostram essa dimensão política, no sentido da definição que eu dei, desse autor. Ele está a fim de pensar nos efeitos libidinais que nós temos uns sobre os outros. Portanto, ele está muito a fim de pensar na política, né? Então, a política no sentido bem restrito, como eu estou definindo ela, né? Agora, já entrando no texto que eu quero comentar mais, junto com o do Cavalo, o Psicanálise e Pedagogia, um texto de 1908, também curtinho, inicial, né, na obra do Ferenczi. Eu estou acompanhando esse texto a partir da edição nova dele, lançado pela Artes e Ecos. Acho que todo mundo conhece a edição que o Kruger está organizando, né, lá de Porto Alegre, que está sendo uma edição super legal, muito revista, né, a partir do texto do alemão, com comentários legais. Então, estou lendo a partir dessa edição, e é um texto muito explícito, né, nessa relação entre psicanálise e política. Ele é muito claro que nesse texto, com relação às teses dele, as práticas pedagógicas vão produzir ansiedade, medo da morte, hipocondria, e aí a tese, pelo excesso do recalque da libido. Essa é a tese dele, uma tese que a gente vai reencontrar num colega do Erich Fromm. Estou falando disso porque o Erich Fromm vai ter uma linhagem, né, mais direta com o Ferenczi, mas um colega dele, chamado Herbert Marcuse, vai também explorar essa tese do excesso do recalque no Eros e Civilização, um livro muito importante do Marcuse, que vai ser explorado, enfim, como uma das marcas desse excesso de mal-estar que a civilização produz. Ou seja, tem uma tese geral aqui no texto, muito curto, né, do Ferenczi, mas que vai ser explorado por outros autores também ao longo da história da psicanálise, e eu recomendo, em especial, esse livro do Marcuse, Eros e Civilização, quando essa tese vai ser muito desdobrada, né? Tem um excesso de recalque, tem um excesso de repressão que precisa ser revisto, porque isso tem consequência, e aí queria grifar as principais consequências já apontadas pelo Ferenczi nesse texto, que é o apego a superstições religiosas absurdas e práticas de culto à autoridade. Aqui fica evidente, né, assim, como que as raízes do que ele vai desenvolver depois em torno da identificação com o agressor já estão postas. Vejam que um dos efeitos nocivos desse excesso do recalcamento é essas práticas de culto à autoridade, apego a superstições religiosas, que obviamente estão falando da passividade, do masoquismo, da submissão, que vai sendo construído ao longo da obra do Ferenczi. Vocês vão ver no texto sobre o Cavalo, a submissão, né, a dependência maligna, por assim dizer, vai sendo construído ao longo da obra do Ferenczi como a grande posição a ser evitada, a grande posição a ser desconstruída numa análise, mas a grande posição também vista de um ponto de vista político e moral, aqui no texto Ferenczi, como o grande erro que esses jogos amorosos produzem: a submissão, a dependência maligna, o culto à autoridade, essa infantilidade das superstições religiosas, etc. Tá? Então, isso me parece importante da gente já marcar aqui. É interessante que o Ferenczi, num determinado momento, né, ele vai falar que uma coisa óbvia, que ele é contra fazer aquele método de amarrar as crianças. A criança deve ter liberdade para extravasar sua energia, as descargas motoras da criança devem ser inibidas o mínimo possível. E aí a gente tem que lembrar o contexto no qual isso está sendo escrito. A gente ainda está sob a égide do Paul Schreber, pai do presidente Schreber, que propunha esse tipo de coisa que está aí mostrado para vocês. Amarrar as crianças, colocar elas em engrenagens, né, de fixação do corpo, fixá-las, né, na cadeira, né, em posições pedagógicas, por assim dizer, de tal maneira a disciplinar esse corpo de uma maneira muito, muito violenta. Hoje a gente vê isso aqui, é surreal, né, esses absurdos aos quais as crianças foram submetidas por essa pedagogia alemã. Não é por acaso que o Schreber vai ficar psicótico. Sem dúvida, esse tipo de violência, né, de intromissão
gera uma passividade absurda que a gente vai ver no delírio schreberiano depois, né? Então, vamos lembrar desse contexto, ele está falando de uma coisa que estava acontecendo de fato, né? Ainda nesse texto, o Ferenczi está preocupado, né, com os excessos do ninar, do acalentar, e aí eu queria marcar muito isso aqui, gente, assim, porque isso vai aparecer lá no texto do Cavalo, para uma discussão que eu quero propor no final. Ele vai propor um cuidado infantil racional que deverá dosar quantitativamente esses estímulos. Então, o Ferenczi, vocês vejam, ele já estava sacando a teoria da sedução. Isso vai aparecer o tempo todo na obra dele, mas lá, né, no Confusão de Linguagens, é que ele vai chutar o balde e vai falar que é a sedução e é o abuso e não tem jeito, né, a gente precisa falar disso. Mas antes ele tem, como no Freud, diga-se de passagem, tem essas pequenas passagenzinhas que ele lembra. A gente precisa lembrar, tem sedução, tem uns excessos aqui de ninar, de acalentar. Então, só estou querendo marcar isso aqui, que, inclusive, do ponto de vista positivo, por assim dizer, da sedução, o ninar, a ternura, o acalentar, gera um efeito de sedução que ele já estava sacando. Queria deixar isso aqui marcado, vou voltar a isso no texto do adestramento. O Ferenczi está às voltas aqui, né, com a questão dos limites, os que serão dados para as crianças, mas principalmente os limites que serão dados aos adultos, tanto no que tange à sedução, os carinhos em excesso, e à crueldade, principalmente a crueldade. Ele é explícito, deixar as crianças sozinhas, sem orientação, sem explicação, sem tranquilização nas crises, é uma crueldade. Queria grifar também essa palavra que ele usa, e eu acho que essa é, por assim dizer, a dimensão política dessa obra, onde a ternura não está presente, onde ela não organiza os nossos jogos libidinais, necessariamente a gente vai ter a crueldade, organizando esses jogos libidinais de poder. É esse binômio entre a crueldade e a ternura que é o binômio político do Sándor Ferenczi, tá? Então, ou a gente se organiza para o pacto de ternura, ou a gente está necessariamente produzindo, né, esses pactos de crueldade. Então, aqui é bastante importante, queria deixar isso bem marcado. E nota clínica aqui. Vejam o que o Ferenczi já está apontando para algo clínico que vai ser muito importante, né, de não deixar os pacientes também sozinhos, sem orientação, sem explicação, sem tranquilização. Então, o que vale do ponto de vista político, vale do ponto de vista clínico também. Então, os métodos clínicos que a gente vai ver ao longo do século XX, né, de deixar o paciente muito sozinho, muito angustiado, deixar o paciente sem explicação, desorientar o paciente, cortar o tempo do paciente, fazer coisas, né, no sentido de produzir muita ruptura egóica. Isso é muito gostoso do ponto de vista analítico, mas pode ser muito cruel. Então, essa é uma observação que eu queria deixar aqui em nota, para a gente prestar atenção, né, do ponto de vista clínico, quem que está gozando com esse tipo de método, deixando a criança na clínica do adulto, sozinho, sem orientação, sem explicação, sem tranquilização, tá? Então, o Ferenczi está apontando para ternura como aquilo que vai organizar efetivamente os nossos jogos de poder. O professor, diz ele, tem que lidar com a criança com um afeto paterno, e não como um tirano severo, sempre tomando cuidado com as frequentes seduções pelos adultos. Ele está dizendo explicitamente, né, das seduções. Então, muitos elementos, né, da teoria dele, né, que vão aparecer posteriormente tão claros aqui, né, a confusão de linguagens, a ternura contraposta à crueldade, né? Então, queria deixar essas coisas bem marcadinhas aqui, porque a ternura é o que ele está propondo nesse texto. Então, psicanálise e pedagogia, qual que é o ponto? Tem crueldade demais. O excesso de recalcamento que ele está apontando é ligado, na verdade, né, também a um excesso de crueldade, ao sadismo do adulto, a uma paixão específica do adulto, o sadismo, a violência. É isso que o Ferenczi está chamando a atenção, está convocando a gente para a gente prestar atenção, é justamente com relação ao vetor que vai do adulto em direção à criança. É esse que vai ser o vetor na obra dele inteira, né? O vetor que está indo do adulto em direção à criança, e como que esse vetor ele está
comprometido com o inconsciente do adulto, em especial as suas paixões, as suas fantasias ligadas à crueldade, ao sadismo de maneira geral, tá? Então, para terminar, né, o texto, o Ferenczi vai dizer que o recalcamento é uma espécie de renegação, palavra que vai aparecer pouco na obra dele, na psicanálise de maneira geral, não tem um estatuto ainda de um conceito, né, mas em alemão, Ableugnung, é uma renegação dos fatos, que essa Leugnen aí, né, que tem a mesma origem, né, de verleugnen, por exemplo, que a gente vai traduzir como desmentir, esse Ableugnen é um pouco renegar, um pouco desdizer, tem a ver com isso, uma renegação dos fatos. A educação atual é uma espécie de treino para esse tipo de renegação, de falsificação, em especial aos fatos ligados ao inconsciente, ligados à sexualidade infantil. Então é como se a gente não quisesse reconhecer esses aspectos ligados à sexualidade infantil e treina as crianças para isso, para esse tipo de renegação. O autoconhecimento torna o sujeito mais tolerante com os erros alheios, inclinado ao perdão, ele diz explicitamente, né? O sujeito vai analisar os motivos dos seus afetos, evitando assim que se transformem em paixões. Tá vendo? Essa me parece ser também o objetivo da clínica psicanalítica proposta pelo Ferenczi. Ele está colocando claramente aqui um objetivo clínico, analisar os seus afetos, os motivos que geram, né, os seus afetos, as suas fantasias, ou seja, uma prática de historicização importante para entender a si mesmo, né, os seus desejos, para evitar que eles se tornem paixões, ou seja, para não ser tão conduzidos por essas paixões, por esses afetos, como antes da análise a gente é. A grande questão é essa, assim, não é se livrar das paixões, mas é não se deixar conduzir tão facilmente, não se deixar levar tão facilmente por essas paixões, não se deixar colonizar tão facilmente por essas paixões. É sempre muito difícil. Todo mundo já fez análise aqui, já tem um percurso analítico, sabe como é difícil nos livrar das nossas paixões, dos nossos sintomas, das coisas que ficam agarradas, onde a gente está agarrado, por assim dizer. Mas é esse o objetivo, né? Tentar ficar um pouco melhor em não Ableugnung, né, e não renegar, né, esses fatos, principalmente o enigma, os fatos ligados à minha pulsão, àquilo que é da minha fantasia, da minha sexualidade, né? Então, a pedagogia que está sendo imaginada pelo Ferenczi é uma pedagogia da ternura, que reconhece, que acolhe. Ele é o autor da hospitalidade, e da hospitalidade terna, para dar um lugar diferente dessa renegação comum, o que o Laplanche mais tarde vai chamar de enigma. Então eu vou acolher a nossa sexualidade infantil, eu vou acolher as nossas paixões, acolher nesse sentido de reconhecer essas paixões e a ideia de que nós somos mesmo levados por desejos que a gente não controla muito, que é difícil, que todo mundo tem um tanto desses desejos, que são perturbadores, né, que a gente sente como que colonizando a gente, mas que a nossa tarefa é tentar, de alguma maneira, dialogar com esses desejos na medida em que a gente tenta nomeá-los, metabolizá-los. Então, esse é o texto da pedagogia. Um pouquinho mais tarde, vem Adestramento de um Cavalo Selvagem, que narra a observação de um trabalho de um domador, esse Josef Ezer, húngaro, encarregado de ferrar e domar uma égua puro sangue chamada Xixa, que significa gatinha, até onde eu pude pesquisar lá do húngaro, né? Mas só que eu não sei falar húngaro, enfim, Xixa chama gatinha, é a égua que era absolutamente arredia. O animal, então, que até então distribuía coices furiosos, relinchos assustadores, foi subjugado por Ezer, vejam bem, não pela força bruta, mas por uma oscilação rítmica entre a intimidação e o carinho. É esse texto que eu queria problematizar aqui, junto com aquilo que eu pedi para vocês marcarem lá do Psicanálise e Pedagogia. O problema da ternura, vamos chamá-la, ternura cínica. É isso que eu queria tentar pensar com vocês hoje. Então, o Ezer gritava com o animal, com uma voz estentórica, assustadora, imobilizando a égua pelo pavor, para no instante seguinte lhe falar no mesmo tom que teria uma mãe com seu bebê recém-nascido. Vamos, não tenha medo de nada, minha bela, eu gosto muito de você.
Então, tá lá, ternura plena. A mãe para o bebê recém-nascido. Para Ferenczi, essa cena ia muito além de uma zootecnia. Era a perfeita analogia da hipnose e da sugestionabilidade humana. Ele divide esse poder em hipnose maternal, palavras dele, tá? Baseada na doçura, na ternura, no apaziguamento, e na hipnose paternal, baseada na ameaça e na autoridade. Aqui uma observação, vocês lembram que lá em Psicanálise e Pedagogia ele falou um amor paternal para a criança, mas lá tinha um sentido afetivo, materno, aqui já entra essa hipnose paternal nesse sentido da violência e tal. O domador utiliza ambas para quebrar a vontade do animal. A conclusão de Ferenczi é trágica e aponta para o cerne da parentalidade e da educação. Um ser humano submetido no decorrer da sua infância a tais excessos de ternura, grifem isso, a tais excessos de ternura e de intimidação, corre o risco de perder para sempre a sua capacidade de agir com independência. São essas crianças domesticadas que fornecem mais tarde os sujeitos sempre receptivos à sugestão. Observem que nos dois textos, gente, o perigo, o horror, é a submissão. É esse o horror que mais tarde também vai ganhar uma dimensão enorme na obra winnicottiana. O horror para o Winnicott, o horror para o Ferenczi é se submeter. E, claro, ser submetido por alguém, principalmente um bebê. Submeter um bebê à crueldade de um outro que não te acolhe. Isso é o horror. Esse é o nome da catástrofe. Esse é o trauma. Essa é a dimensão política do trauma que o Ferenczi está querendo desenhar para a gente. A crueldade é submeter o outro ao seu desejo, impedindo que o outro se reconheça como sujeito, a partir do que o Winnicott vai chamar, numa expressão maravilhosa, de gesto espontâneo. Então, eu impeço o gesto espontâneo, eu impeço que o sujeito se reconheça como si mesmo, porque eu submeto esse outro ao meu desejo e o trato como objeto. E isso pode ser feito pela ternura, e é aí que eu quero marcar essa novidade nesse texto aqui, que eu acho que ninguém nunca apontou, e, obviamente, pela crueldade comum, as paixões do adulto abusador, violento, que o Ferenczi está apontando até o final da obra dele. O que eu quero marcar aqui é esse detalhe da ternura maléfica, maligna, para a gente trabalhar um pouquinho. Então, a tradução do português para essa frase aqui que eu falei há pouco, né, vou ler de novo, tais excessos de ternura, nessa passagem aqui, que ele tá, a tradução brasileira, né, trouxe tais excessos de ternura, na verdade, no texto em alemão, não está aí, neste contexto, a palavra Zärtlichkeit, que é ternura. Aqui, a expressão é geliebt und gesüchtigt werdens, ou seja, uma vivência de amor e punição, tá? Então, ali onde estava traduzido como excesso de ternura, na verdade, é um excesso, né, de amor, um excesso de punição. Muito bem. O termo zärtlich, no entanto, ele aparece pelo menos 4 vezes ao longo desse texto aqui. 4 vezes, tá? No mínimo, ou as variações dele, zärtlich, zärtliche, Zärtlichkeit, tá? Para falar desse gesto amoroso do domador. Então, ele age com ternura. Então, a ternura aqui, nesse texto, ao contrário do que a gente vai ver lá em Confusão de Linguagens, a ternura aparece do lado do adulto, e do adulto agressor. A subjugação por meio do amor se dá também por meio, ele diz explicitamente, das carícias ternas, zärtliche Streichen, as carícias ternas. Então, é por meio da ternura que também a coisa pode se estabelecer, enfim, a submissão pode se estabelecer. O domador, Ézer, então, representa, né, os pais que oscilam entre autoritários e ternos, cujo desejo é a produção da servidão. É esse o traumático. A domesticação traumática reduz a criança a um autômato, roubando-lhe a agência de forma análoga à máquina antropocêntrica, né, que reduz o animal a um mero recurso. Né? Então, vou fazer o cavalo ser um objeto, é isso que eu quero, é fazer a égua me obedecer e ser meu objeto. Então, é uma metáfora zoológica muito importante, dentre várias que o Ferenczi vai construir na obra dele. Essa é uma das metáforas zoológicas mais importantes da obra dele. Vocês lembram? Tem várias, né? O passarinho e o fruto,
a medusa água-viva, né, que vai receber as unhadas do outro animal, tem do falcão e do passarinho no diário clínico, tem várias metáforas zoológicas, tem pelo menos 5 grandes metáforas zoológicas. É um texto que eu acabei de escrever, que eu vou apresentar em Madrid, passando por essas metáforas zoológicas, assim, como que o Ferenczi, ele usa essa epistemologia muito importante para a gente, de metáforas didáticas e bonitas, né, assim, eu acho que retomam, né, esse é o argumento do meu texto, retoma um pouco o modo dos contos de fada, para a gente entender coisas muito difíceis, muito duras, que é o trauma muito radical, a autotomia. Então, a autotomia é uma dessas metáforas, dos bichinhos que perdem um rabinho, uma parte de si. Então, essa é uma das 5 que o Ferenczi usa. Da lagartixa, exatamente. A lagartixa perde o rabinho, a minhoca eu acho que ela não tem autotomia. Eu acho que tem. Vamos pesquisar se a minhoca tem. Mas a lagartixa tem. Então, esse é o que eu queria trazer para vocês, queria discutir só esse ponto final, trazendo essa novidade, assim, porque eu acho que isso ainda não foi discutido, e é uma coisa, minhocas também tem, tá vendo? A Ana já sacou aí, minhoca tem autotomia, que é a ternura. Isso não foi dito ainda, porque, só para encerrar, já fazendo a propaganda aqui do curso, né, do percurso que vai rolar esse semestre, a ternura está clarissimamente situada na fortuna crítica do Ferenczi, né, assim, de todo mundo que tem lido o Ferenczi, a partir do texto Confusão de Linguagens. A ternura está situada no campo da criança, muito próxima do autoconservativo, muito próximo daquilo que é inibido, do sexual inibido, portanto, do lado muito, muito da criança, tá? É a linguagem que não está atravessada pela fantasia inconsciente, pelo pulsional, é a criança brincando. Então, essa é a fortuna crítica geral. O que eu acho curioso é que o Ferenczi vai usar o mesmo termo, nesse texto sobre o cavalo, o adestramento do cavalo, para falar da violência dos adultos. Eu prefiro, aí eu estou usando o método Laplanchiano aqui, né, fazer trabalhar o texto. O Laplanche, ele sempre usa esse método, né, coloca o texto em contradição, mostra mas por que tem esse termo aqui? Esse termo está sendo usado de uma maneira tão diferente no texto antigo e depois aparece de uma outra forma no texto posterior. Nós, psicanalistas, somos chatos. A gente é chato. A gente fica lá procurando a picuinha. Mas você usou de certo lixo aqui desse jeito, por que você usou de certo lixo agora do outro jeito? Né? A gente faz isso com texto também. Então, é só para deixar essa marquinha aqui, para a gente pensar junto, uma coisa que eu acho fundamental mesmo, na clínica, isso também vai aparecer muito na clínica. Existe uma ternura cruel, existe um cuidado terrível. Mães que cuidam, e cuidam mesmo, mas que são cruéis, que são submetedoras, assim, domadoras, por assim dizer, da criança via ternura. Então, essa figura existe também. Pais muito carinhosos, mas que, no fundo, estão cheios de ódio, de sadismo terno. Então, eu prefiro sempre apostar nessa questão sexual que a ternura carrega, evitando qualquer tipo de dessexualização da ternura. É por isso que eu gosto tanto desse texto do adestramento do cavalo, porque eu acho que ali o Ferenczi sacou que talvez não seja possível dessexuá-la como ele vai fazer no Confusão de Linguagens mais tarde. A ternura, para mim, e aí deixo aqui, né, a minha definição de ternura, que eu também vou apresentar no segundo texto lá em Madrid, minha definição de ternura é a pulsão sexual de vida organizada que respeita o gesto espontâneo do bebê. Isso é ternura. É a pulsão sexual de vida organizada que respeita o gesto espontâneo do bebê. Então, ou seja, que tem capacidade de empatia, de hospitalidade, mas que trata o bebê fundamentalmente, não apenas como objeto da sua pulsionalidade, né, o adulto que trata ali a criança como objeto da sua pulsionalidade, mas faz um esforço enorme, e é um enorme esforço de reconhecer um sujeito outro no campo do bebê. Isso é ternura. É um esforço gigantesco que o adulto faz para não colocar o bebê no lugar de objeto, ao qual ele vai submeter, ao qual ele vai, enfim, gozar, né, com as suas fantasias sádicas, inconscientes, etc. Tá? Essa é a minha definição de ternura.
bem laplanchiana, né? Estou deixando bem explícito aqui que eu leio o Ferenczi sempre com o Laplanche, a partir do Laplanche, eu posso dizer claramente, a partir do Laplanche, e é isso que eu queria colocar para a gente conversar junto. São 2 textos incríveis, né, assim, que demonstram muito claramente, né, assim, existe uma concepção de política aberta, principalmente ligado, claro, à cena familiar, né, o Ferenczi está muito atento à cena familiar mesmo, o romance familiar, como núcleo da política, mas eu acho que a gente pode explorar isso, evidentemente, né, numa macropolítica também. As políticas estatais de crueldade, as políticas estatais de ternura, é absolutamente possível fazer essa expansão, né? Aqui no Brasil, muito, muito claramente possível, né? A ideia, né, por exemplo, do SUS como política de ternura, para mim é evidente, do cuidado, das redes que a gente estabelece no SUS, dos programas, principalmente aqueles programas ligados à saúde da família, que o SUS sustenta. Então, são políticas desse tipo que são políticas de ternura. A universidade pública, enfim, várias políticas de acolhimento da diferença, da alteridade, e, por outro lado, como Estado regido pelo capital, as políticas de crueldade que o Estado brasileiro faz. E acho que o melhor exemplo é a militarização das suas polícias e de como a polícia militar funciona no Brasil. É praticamente o exercício puro da crueldade. É matar, é torturar, é violentar, e violentar alvos muito específicos, né? Pessoas negras, pessoas pobres. Então, são políticas de crueldade muito evidentes, né? Da mesma forma que existem políticas amplas de ternura também fabricadas pelo Estado, né? Então, a gente pode pensar nisso macro também, do ponto de vista macro, tá? Muito obrigado, gente, pela oportunidade, pela possibilidade de a gente conversar sobre isso. Queria ouvir vocês, se faz sentido o que eu trouxe. Pessoal, você está acompanhando a aula até aqui, muito obrigado. Aproveite para se inscrever no canal, curtir, compartilhar com quem gosta desse conteúdo com outros colegas, por favor, vai ser super importante. Quero pedir a vocês que esperem até o final do vídeo ou corram até lá para que vocês conheçam um pouquinho o percurso Ferenczi, eu vou falar um pouquinho dele ao final desse vídeo. Então vamos continuar a aula e mais tarde eu volto. Isso que você acabou de falar, né, você falou, né, da ternura como forma de certa invasão, né, assim, eu estou exatamente um conceito que eu venho defendendo na minha dissertação, que é o conceito do afeto categórico, né. Eu converso com Kant e falo que o afeto que o meu avô, coronel da ditadura militar, agente atuante dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e dentro de casa, o silêncio dele sobre a atuação dele na universidade nunca foi questionado. E isso tendo o afeto categórico como uma máscara, né? Então, uma pessoa absolutamente da linguagem da ternura, né? Assim, a ponto de dar leite para minha mãe todos os dias de manhã, porque eu tinha que ter uma neta muito forte e tal. Então, assim, um cuidado absolutamente tirânico, mas que hoje, né, relendo esse cuidado. E aí, na dissertação, eu falo sobre o afeto categórico, como que esse afeto, né, se torna, assim, eu pego o imperativo categórico de Kant e faço uma torção, dizendo que isso é uma torção ética, efetivamente, né, e como que isso aconteceu, assim, dentro de casa, né, e aí, é claro, né, assim, o que eu pretendo seguir estudando é que essa é uma das bases, para mim, do germe da extrema-direita no Brasil, né? Que é a gente não olhou para as casas dos militares e as mensagens que eram endereçadas lá dentro, a gente negligenciou isso como uma política de memória, né? A gente olhou para as vítimas e a gente negligenciou isso. E esse germe ficou lá. E aí tem um conceito bastante interessante, que é o conceito de memória subterrânea, de Pollack, que ele usa como uma certa resistência de grupos oprimidos, né? E aí eu uso esse conceito, faço uma torção novamente, dizendo que as memórias desse grupo ficaram subterrâneas, esperando o momento político propício para voltar da forma que voltaram. Então, assim, é exatamente essa questão da ternura. Eu acho que, assim, vou apresentar a qualificação, mas eu acho que vale
incluir essa discussão que você está trazendo, né, desse texto do Ferenczi, né, assim, para pensar essa ternura, assim, essa releitura que você está fazendo, acho que mencionar, obviamente, né, citar, obviamente, e essa releitura, acho uma releitura absolutamente interessante, assim, para a gente pensar como que essas mensagens são endereçadas de um jeito que a gente não percebe, né. Legal. A Tudo? ternura, de um jeito que a gente não percebe, né. Isso. E como que eu vou participar da qualificação? Então, eu estou doido para ler seu texto, está na fila aqui, mas pela descrição que você está fazendo agora, associando livremente aqui, né? Eu acho que existe toda uma teoria da perversão em Ferenczi que a gente precisa escrever ainda. São dois autores, inclusive, né, o Laplanche e o Ferenczi, que não tem textos assim, apesar de falarem disso o tempo todo, não tem textos explícitos, né? O que é a perversão? O que é a perversão, assim, né, enquanto patologia, enquanto organização social também, e principalmente isso que interessa muito para a gente, né, Letícia, assim, a conversa entre perversão individual e perversão social, né? Como que essa conversa vai se estabelecer? E eu acho que tem uma teoria, e eu acho que ela passa por esse tipo de cena que você descreveu. Tem uma clivagem, e uma clivagem mais ou menos consciente, entre eu sou um fora de casa, eu sou outro dentro de casa. E é isso, né, que a Hannah Arendt já tinha intuído. Pô, o cara é de boa, o cara gosta de música clássica, trata bem os filhos, o cara é de boa, mas chega lá no trabalho, ele organiza o trem que está levando os corpos para serem queimados, vivos. É bizarro, né? É muito estranho, é muito esquisito. Então, eu acho que tem esse elemento fundamental, assim, da clivagem para pensar na perversão como núcleo do que seria a perversão para a gente, que é, acho, né? Houve algum tipo de violência inicial, inaugural, por parte do adulto que cuidou, né, desse sujeito que mais tarde vai clivar? Essa é a minha hipótese. E fez com que esse sujeito tivesse que clivar. E eu acho que isso fica repetindo, né, depois, mas de maneira separada, né? Tipo, eu cuido dos meus, como eu gostaria de ter sido cuidado, e aí a ternura realmente se instala, fica instalada, tem realmente ternura, é de verdade, né? Mas existe um outro lugar onde essa coisa da crueldade pode ser exercida, esse outro lugar como o lugar da crueldade. Isso estava mais ou menos intuído nessa literatura Dr. Jekyll, Mr. Hyde, assim, de que existe mesmo, muitas vezes a gente tem essa sensação, e nesse texto, inclusive, o Ferenczi, ele vai descrever o inconsciente de uma maneira tão curiosa. Tem um momento aqui que ele fala do inconsciente como um outro sinistro, mas, enfim, é como se o inconsciente ficasse lá, como um outro interno cruel, e que é uma das possibilidades dele se exercer é via clivagem. Então, o inconsciente está lá, mas eu protejo a minha família. É um outro modo de clivagem desses tantos, né, que a gente descreveu ao longo da psicanálise. Tem aquele que o Freud descreveu no amor dos homens, né, a sensualidade, a ternura, e eu acho que esse é um dos clássicos que vai produzir o campo da perversão também a partir do Ferenczi. Não, eu não vou, obviamente, não vou repetir o que você falou, mas interessante, eu tinha pensado nessa mesma direção, né, Fábio, da clivagem exatamente, né, o que uma pessoa faz com a família, né, e ainda exatamente com essa justificativa, né, de que está protegendo a família e fora de casa. Parece um pouco a cultura da minha mulher e minha família estão preservadas, mas eu transo com as prostitutas na rua, e assim sucessivamente, né? Essa coisa que a gente sabe do Hitler, né? Que era vegetariano, que adorava animais. Isso. Enfim, ficam aspectos absolutamente, né? E como, enquanto você estava falando, André e eu lembramos de um caso clínico que nós duas estamos acompanhando, não vamos citar isso, mas é impressionante, né, como exatamente pode, né, essa ternura maligna, essa né? ternura maligna de dizer, não, mas eu quero o seu bem, a gente parece que está absolutamente explicitado que a pessoa está falando com negação, né? Seu bem, imagina, acredita em mim, confia em mim, e tem assim, exatamente, uma coisa perversa mesmo, de sádica, né? Sádica. E tem uma história, né, assim, que a pessoa também, né, assim, nega a própria dor, né, porque eu sou muito boa e tal. Mas indo muito nessa linha, eu acabei de assistir um filme, eu não sei se vocês já assistiram, que chama Nuremberg.
Você já assistiu? Não. É a história de um psiquiatra que vai acompanhar um sucessor de Hitler, quando ele é preso, quando a guerra acaba. E aí eu achei bem interessante. É uma história baseada em história real, assim. Era o segundo na linha de sucessão, eram 3, né, na linha de sucessão de Hitler. Hitler morre, fica esse segundo, e depois o outro, o terceiro também é preso, fica meio maluco e tal. Mas é interessante como o médico, esse psiquiatra, né, enfim, ele tenta, né, pela via da ternura, né, tentar ter uma relação com essa pessoa terrível, né, para ter a confiança dele. Ele consegue uma certa confiança a ponto dele pedir para que ele entregue cartas à família dele. E como ele era amado pela mulher e pela filha, esse homem terrível. Né, a filha apaixonada pelo pai. Quando o psiquiatra, eu não vou dar muito spoiler, mas só essa cenazinha, quando o psiquiatra chega na casa dele, assim, para entregar essa carta para a mulher e para a filha, a menina se abraça a ele, assim, porque a mãe diz, ele é um amigo do seu pai, e aí a menina se abraça a ele. Né, assim, para você, né, assim, essa noção mesmo dessa cisão, né, dessa como é que podem ser duas pessoas drasticamente diferentes, assim. Para a menina é um pai amado, para a mulher é um marido que protegia a família e tal. E fora as atrocidades aconteciam sadicamente. Total. Esse é um fenômeno, assim, tem a sensação, não sei se vocês concordam, parece ser mais comum nos homens, me parece que tem alguma coisa do código social que organiza os homens, né, a poderem se clivar dessa maneira. O exemplo, né, que o Freud tinha sacado era esse clássico, né, assim, tipo, mulher para amar, mulher para transar. Então, uma clivagem que está meio que determinada por esse código social meio tosco que a gente tem, machista, patriarcal, misógino, né? Então, acho que isso favorece muito esse tipo de clivagem nos homens, mas também me parece muito evidente, né, que as mulheres também vão passar um pouco por isso, né, podem passar, evidentemente. Então, esse é um marcador que eu queria colocar, um marcador de gênero importante, e queria apontar para um tipo de... que me parece importante falar disso aqui que vocês estão apontando. O termo que o Ferenczi usa está no início do anexo 1, no segundo parágrafo do anexo 1 do Psicanálise e Pedagogia. É segunda personalidade parasitária. Esse é o termo que ele usa para falar do inconsciente após esse excesso de recalque, e vai aparecer essa segunda personalidade parasitária. Acho interessante ele colocar isso, porque existem pelo menos 2 grandes formas do inconsciente aparecer na gente. Uma que é menos evidente, que todo mundo tem acesso a essa forma menos evidente, que a gente descobre ao longo da análise. Nossa, era isso que eu estava pensando. E essa segunda forma parasitária aqui que o Ferenczi está descrevendo, que é um saber e não saber, sabe? Muitas vezes o paciente, sabe, nos casos de mitomania, o paciente que está mentindo, mas ao mesmo tempo inventa para si mesmo um mito pessoal, um mito que, né, tipo, estou fazendo isso pelo bem. Vamos pensar num caso banal, né? A traição da esposa num romance monogâmico. Não, mas é porque todo homem faz. É porque, né, nossa, não tem nada a ver. Eu deixo bem em segredo exatamente para proteger a minha mulher. É um universo paralelo, amoroso. Eu nunca deixei de amar a minha mulher. Então, é como se fosse alguma coisa ali parasitária, que está ali presente, mais ou menos presente, mas que não causa culpa, não tem conflito exatamente. Então, é diferente do encravado nesse caso. É uma coisa que o Ferenczi está descrevendo exatamente como uma coisa meio da ordem do cinismo, da hipocrisia, que, né, o Freud também ficava tentando apontar nesse tipo de texto, desse tipo de clivagem. Tá? E tem, claro, esse inconsciente encravado, muito clivado, que o cara não sabe mesmo. Aí ele não tem notícia disso. Não é o caso, sabe, do general que está lá na universidade, ele sabe, ele está torturando, ele está participando do jogo, e vai para casa e fala, não está acontecendo nada. Eu amo minha família, eu estou fazendo isso pelo Brasil, pela minha pátria, eu estou certo, os comunistas são loucos, e eu estou certo, é isso, eu preciso fazer isso. Né? Tipo, é um afeto categórico. Né? É isso, para mim faz sentido pensar por aí. Vou tentar
seguir um pouco o fio, mas, Fábio, eu sou suicidologista. Eu venho tentando trazer o Ferenc para os colegas da suicidologia, né, a pertinência do Ferenc. Especialmente o tema do desmentido, né? Mas, já que a gente está falando mais de ternura, vem uma questão a seguinte, né? Tanto para a pessoa com ideação suicida, mas especialmente para os enlutados por suicídio, as pessoas que ficaram, existe, assim, um certo problema com a ternura frente ao luto, que é, por exemplo, um tipo de mensagem que é para ser positiva, mas que ela tem um potencial muito destrutivo, especialmente em casos de suicídio, porque é tabu, é um luto não reconhecido, então as pessoas falam uma miríade de coisas que tem um potencial de criar, assim, uma exclusão. Você cria uma exclusão, assim, nas pessoas que estão enlutadas, quase como numa tentativa de se preservar das opiniões alheias. Eu venho tentando trabalhar isso, uma aproximação com o Ernest Bloch, né, com a noção de Dr. Spes, a esperança crítica. Mas, para poder falar com o Ferenc, eu fiquei me perguntando isso que você falou, né, uma ternura cruel, mas o quão sutil é uma ternura que ela não está ali revelando, vamos dizer assim, um sujeito perverso, mas que ela é uma ternura problemática em si. Ela pode, sim, causar dano, ainda que não tenha intenção de causar dano. Né? Um dado fundamental, assim, que eu acho importante trazer, é que a gente tem, assim, lá na Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio, números de que muitos suicídios ocorrem na segunda tentativa. Eu já trouxe aqui no grupo esse dado, né? E vem me perguntando, né, se nessa abordagem de tentar lidar com a pessoa no primeira tentativa, se essa ternura, vamos dizer assim, forçando a mão da palavra aqui, né, ela despreparada, né, ou ingênua às vezes até, se isso não produz desmentido. Teria, assim, uma série de exemplos, né, dos mais trágicos para poder trazer, mas que efetivamente a gente se preocupa muito com o que é dito e claramente porque é um tema silenciado, as pessoas não sabem o que dizer mesmo. Se você puder comentar, te agradeço. Muito bom, muito bom. O tema super importante, pergunta muito difícil, assim, mas eu acho fundamental, né, pra gente. O primeiro ponto é lembrar que o Ferenc, né, o grande comentário dele sobre o suicídio está no último parágrafo do Reflexões sobre o Trauma. Você lembra disso, né? Que eu acho que ele está falando ali o fracasso da fragmentação. A fragmentação tenta, né, a função órfica tenta salvar o sujeito e aí não tem. Diante dos traumas cumulativos, a força acaba. Então tem uma concepção do Ferenc, assim, que eu acho que está ligando o suicídio a um certo tipo de esgotamento depois de que muitas defesas foram tentadas, né? E uma outra concepção do suicídio que está presente na obra dele aparece na Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, né? Quando ele vai falar que esse excesso de pulsão de morte que fica lá desligado, por assim dizer, se dá por conta da ausência de um trabalho que o adulto deveria ter feito. Esse trabalho de ligação, estou lendo sempre com Laplanche, né? Sylvia Bleichmann, né? Então, assim, eu preciso ligar a pulsão sexual de morte, que eu mesmo deposito, e não faço isso. E um dos elementos fundamentais que o Laplanche vai trazer num artigo muito bonito dele sobre o luto, de maneira geral, que se chama O Tempo e o Outro, é um artigo muito, muito bonito que eu recomendo a leitura. Ele vai falar que o luto coloca um problema para a gente, que é o enigma do outro, que foi perdido, fica aberto. O que eu poderia falar com ele? Por que ele fez isso? Geralmente, né, o sujeito que suicida, ele deixa para a gente um enigma tão violento, nesse sentido, assim, por que ele fez isso? Por que ele foi embora? Por que você está fazendo isso? Que o luto se torna praticamente impossível. É um luto particularmente difícil, porque o enigma fica muito aberto, por assim dizer. Então, é um texto que eu recomendo também. Então, eu, como laplanchiano, estou fazendo questão de dizer que a ternura está contaminada pelo sexual, certo? Eu não acredito numa posição
do analista, do pai, da mãe, enfim, de qualquer pessoa, do parceiro amoroso, que consiga limpar a ternura do caráter que a sexualidade infantil produz. O sadismo, masoquismo, a violência, o ódio, o canibalismo, tudo que vocês possam imaginar, né, que a sexualidade infantil traz junto da ternura. Então, insisto, é um esforço de todos nós, do analista, dos pais, né, dos parceiros, de tentar conter os efeitos da sexualidade infantil na cena onde a ternura é exigida. A ternura é isso. É esse esforço permanente, né? No acolhimento do paciente suicida, é óbvio que a gente, né, a diretriz clínica, não sei se você concorda, Daniel, a diretriz clínica é: eu quero entender o desespero, eu quero entender o que levou você a fazer isso e entendo de início que você tem razão. Se você foi levado até esse ponto, eu entendo que tem alguma coisa que legitima isso. E eu não estou aqui para te julgar e para dizer que isso está errado, isso não deve ser feito. Isso faz sentido. E eu imagino o tamanho da sua dor para tentar escapar dela dessa maneira específica. Então, assim, esse me parece o gesto terno básico do analista, do clínico, que vai acolher o paciente suicida. Tipo, isso faz sentido. O que você está fazendo faz sentido, é importante, mas aí o segundo gesto, junto a esse, eu queria te convidar a tentar inventar uma outra saída comigo. Porque aí eu acho que na nossa clínica a gente está regido por um imperativo, salvo raríssimas exceções, que é: a gente vai tentar viver. A gente vai tentar resolver vivo os nossos conflitos psíquicos. Esse é um imperativo moral. Eu acho que a gente está dentro desse imperativo moral. Eu não, raríssimas exceções, eu não apoiaria um paciente a se matar como gesto espontâneo, como algo que é próprio ao seu desejo. Eu convidaria insistentemente esse paciente a procurar outra saída comigo, entendendo sistematicamente que é no limite que eu faço esse pedido, né? Eu entendo o desejo dele se matar, eu vou tentar legitimar o máximo possível esse desejo como uma resposta à altura da dor que ele está sentindo. Então, não vou desmentir, né, isso no sentido, olha, não é para tanto, é para tanto. É para tanto. Se ele tentou se matar, é para tanto. É porque você se fragmentou a tal ponto que você não suporta mais juntar esses pedaços que você se tornou. Então, a gente vai historicizar e vai nomear isso nessa direção. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso, pelo princípio moral que rege essa clínica, convidar o paciente a: vamos tentar ficar vivo e tentar entender outras formas de manejar essa dor, que eu entendo é insuportável, indescritível, impensável. Esse é o nosso convite. É uma clínica particularmente difícil, né? Porque quando chega aí já está realmente assim, no limite da paciência, né? Assim, pô, não quero mais tentar traduzir. Eu tentei a vida toda, eu tentei durante muito tempo, mas é o que a gente precisa sustentar, né? As exceções a isso, né? Claro, tem uma clínica da exceção a isso, que o paciente mais velho, que quer se matar, que tem condições de pensar na eutanásia, aí é uma outra clínica. Aí, beleza, eu acho que a gente pode pensar e ajudar o paciente a morrer tranquilo, se ele tem condições, né, de ir para a Suíça, fazer eutanásia e tal, é outra clínica. Beleza, vou junto, né, você não vai morrer sozinho. Acho muito possível que a gente ajude alguém a morrer e que ajude alguém a procurar a eutanásia. É uma clínica possível, muito difícil também, mas uma clínica possível. Então, é um princípio moral geral, claro, mas assim, que eu queria que a gente tentasse avaliar a partir desse gesto clínico, que é: a gente precisa tentar algumas respostas antes, alguns tipos de simbolização antes dessa tentativa final, que é o suicídio, né? Tipo, eu queria te convidar a falar mais disso, a simbolizar mais isso. Eu sei que tem alguma coisa aí enigmático, né, que é quase impossível de responder, senão silenciando a você mesmo, né? Mas a gente precisa tentar. Então, esse seria um indicativo, assim, laplanchiano, ferenciano do que eu acho, tá? Oi, pessoal. Oi, Fábio.
Que é isso. Fábio, eu estou numa associação livre aqui, eu Muito bem. então vou falar meio sem elaboração, mas assim, fiquei com primeiro duas questões, né? Uma curiosidade, porque eu acho que você citou Hannah Arendt, e ela fala de uma certa banalidade do mal, né? A sensação que dá, eu não tenho uma grande leitura em Hannah Arendt, né? Mas a sensação que dá é que talvez Firenze tensionaria um pouco essa banalidade do mal, colocando essa certa omissão, né, com um certo verniz, tem um sadismo por trás disso. Não seria só uma certa banalidade, vamos dizer assim, não sei, da forma que eu estou entendendo, não seria... Porque eu sei que a Hannah Arendt foi muito acusada de ter anistiado, enfim, né? Ele foi acusado injustamente, inclusive, né? De ter anistiado um pouco, enfim, as pessoas no julgamento, enfim. Mas eu fiquei com isso, assim, essa foi uma primeira curiosidade, assim, será que Firenze não tensionaria também essa proposição da Hannah Arendt em relação à banalidade do mal, vendo um sadismo por trás disso? Essa foi uma primeira questão. Uma segunda era uma outra coisa que eu comecei a pensar foi que Firenze ele foi muito um apontador da iatrogenia dos terapeutas, né? Ele foi um grande assim dedo na ferida, né? E naquela ocasião ele apontava essa heterogenia muito em relação ao autoritarismo, né? A essa hipnose paterna, vamos dizer assim, essa distância, essa frieza do analista, né? Então, uma outra questão que surgiu é como Firenze avaliaria, ou como a gente poderia pensar, né, nessa nova modalidade dos terapeutas, por exemplo, de contratar pessoas mesmo para fazer páginas de Instagram, de alguma forma com um apelo comercial, mas com um certo verniz de eu quero cuidar de você, eu estou aqui para te ajudar, e eu te amo. Assim, é uma modalidade que acabou virando muito popular, né? E a gente até contrata pessoas que conseguiriam fazer isso de uma forma mais ajustada, né? Enfim, comercial e etc. O quanto, de alguma forma, para juntar, para usar a palavra da Hannah Arendt, a gente banalizou também um pouco essas práticas de divulgação do trabalho, né? E o quanto isso talvez seja uma nova iatrogenia para que a gente possa, enfim, né, pensar. Não sei o que você pensa disso, Fábio. Boa associação. A Hannah Arendt tem mesmo, né, o risco de ser lida como, ela está perdoando, né, o Eichmann e obviamente, né, todo mundo que estava envolvido lá, mas acho que não, assim, acho que é importante ler, né, a obra dela como um todo. Ela é bem, bem clara, assim, em dizer, né, que o perdão tem condições muito específicas para ele ser pensado, né. O que ela está dizendo no Eichmann em Jerusalém é que esse cara não pensava, ele era incapaz de dialogar. E isso tem toda uma teoria por trás, né, da teoria do pensamento dela, que é basicamente definido como a capacidade de dialogar consigo mesmo. Essa é a definição de pensamento da Hannah Arendt, a capacidade de dialogar consigo mesmo. E isso tem muito a ver com o que a gente está pensando sobre o que é dar conta de um conflito psíquico em termos psicanalíticos. Então, o problema, de novo, o problema que a perversão coloca para a gente é isso. Tem gente, é um espectro, tem gente que vai conseguir conversar consigo mesmo, inclusive fazer análise, e manter o jogo perverso, trair, mentir, roubar, daí por diante. Então, isso vai rolar, não tem jeito, perversões maiores ou menores, etc. E uma parte desse sujeito vai ser neurótica, bem organizada, vai ter família, vai ter carinho, vai ter cuidado, etc., né? Mas outra parte clivada vai estar lá fazendo os crimes dele na internet, no Instagram e em todo lugar. Esse é o problema que a perversão está colocando para a gente. Então, quando a gente chama de banalidade, e aí eu gosto desse termo, porque, de fato, eu acho que isso acaba ecoando um pouco do espírito freudiano. É muito mais comum do que a gente imagina. Em alguma medida, todos nós temos um pezinho lá. Não tem jeito. Todo mundo tem uma pequena, maior, enfim, o espectro é grande, alguma perversãozinha, algum compromisso com a sexualidade infantil que vai escapulir por algum lugar, mais ou menos. É esse o ponto.
Às vezes vai ficar muito explícito, às vezes vai ficar muito circunscrito. Tipo isso, um paciente, estou lembrando aqui, né, de pacientes que têm essa estrutura clássica, né? Paciente que é pai de família, organizado e que vai na sauna gay uma vez por mês, uma vez a cada semestre, e transa com a travesti, transa com um gay e tal, mas não quer destruir a família, não quer ser gay, não topa um amor com a travesti, com a mulher trans, que de vez em quando ele quer transar com essa mulher trans. Assim, seria muito moralista dizer, pô, olha aí a perversão, olha aí a cisão cruel. Eu acho que não, gente. Tipo assim, é isso que o Ferenc estava falando desse texto. É o excesso de recalcamento que leva a nossa sexualidade a ser tão regradinha também. Ele está apontando para um negócio que eu acho que é parte do nosso jogo, que é tem um excesso do lado do social também. E aí eu acho que a gente vira o vetor. Muitas vezes o social é muito perverso, porque objetaliza a gente. Trata a gente como objeto que deve responder a determinados ideais em silêncio, subjugado. Não, você vai ser heterossexual sim, na marra. Na marra, foda-se o que você quer. Foda-se o que você quiser. Eu não quero ouvir, você vai ser heterossexual sim. Ninguém é. A gente sabe disso, com 1 ano de clínica a gente sabe. Ninguém cabe nessa caixinha, ninguém. A gente tem desejo, mesmo a nossa heterossexualidade, ela está cheia de matizes e contingências de classe, raça, sabe, assim, não cabe na caixinha, não cabe. Então, esse tipo de lógica, né, assim, que eu queria tentar pensar. E isso leva à segunda questão, que no chá de revelação que eu sempre gosto de dar, né, nós, psicanalistas, somos da classe trabalhadora. Então, assim, sinto muito, a gente vai entrar no jogo. A gente vai entrar no jogo. E parte do jogo é a produção do marketing, da imagem de si mesmo, que vai circular como mercadoria fetichizada, né, daquilo que a gente vai vender como nossa força de trabalho. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Então, assim, nós somos da classe trabalhadora e vamos estabelecer estratégias de sobrevivência no mercado de trabalho que o capitalismo determina. Então, vai ter... Até que o mundo de Mark Fisher chegue, né? O pós-capitalismo. O pós-capitalismo. Até Até lá, a gente precisa lutar, né? Como se não existisse outro mundo possível. Então, assim, vai ter um espectro gigantesco. Assim, eu tenho colegas que estão indo para João Pessoa, para o interior da Bahia, para o litoral da Bahia, né? Mas para o interior da Bahia, para dizer, olha, que bom que agora eu posso clinicar online, porque eu vou ter uma vida, assim, 20 pacientes por semana, 15 a 20 pacientes por semana, e viver na praia. Isso também faz parte da classe trabalhadora. Mas eu, como leitor de Bourdieu, eu estou querendo entender como que o nosso campo se distribui no mercado de trabalho. Eu sou psicólogo, sou psicanalista. Então, assim, eu sei que o psicólogo de Belo Horizonte, o salário inicial na prefeitura de Belo Horizonte, do psicólogo que está na ponta, trabalhando com criança infratora, nas delegacias, nos centros de saúde, o psicólogo que está na ponta está ganhando R$ 3.800 na prefeitura da terceira maior cidade do país. Tá? Então, assim, não tem jeito. Se esse cara quiser contratar a IA para fazer um avatar de si mesmo, terno e bonitinho e etc., para tentar um pouco mais de dinheiro, tipo assim, eu vou apoiar porque eu estou no mesmo barco, a gente é da classe trabalhadora e a gente vai ter que lidar com os efeitos disso, né? Ô, Fábio, para seduzir, né? Aí seria uma sedução mesmo. É sedução. Benigna, maligna, a gente vai ter que manejar os efeitos disso no caso a caso, né? Mas é uma ferramenta que o capital impõe, a gente está sendo obrigado a imagiar a si mesmo, esse imagiamento de si mesmo é praticamente uma imposição hoje, para você sobreviver no mercado, e isso vai ter, efetivamente, efeitos que vão ser interessantes, porque, gente, quando eu vejo, né, que o YouTube, o meu canal do YouTube, chega em Manaus,
chega no interior da Paraíba, é um negócio, assim, é impressionante, né? Onde a gente pode chegar? Que eu atendo pacientes, né, no interior do Mato Grosso, ou pacientes que estão imigrados há muitos anos e que não tinham chance de fazer análise. A gente está falando das possibilidades, né, da psicanálise online, né, de como que o online possibilitou esse tipo de aparecimento e produção de transferência, que também é super legal. Mas vai ter o cara que vai produzir um avatar de si mesmo, e vai se colocar lá como psicólogo, psicanalista, né, e que nunca leu um livro. Claro, nunca fez análise para piorar? Com certeza. E isso faz parte do nosso mercado. É o mercado da psicoterapia, é o mercado da psicanálise. Então, assim, nós estamos no núcleo do capitalismo. Vamos lembrar que a psicologia nasceu fundamentalmente para selecionar pessoas. Então, assim, Isso é muito psicologia importante lembrar, né? é Assim, muito porque a importante. santificação que existe, tanto do psicólogo quanto do psicanalista, assim, eu acho que de duas, uma, né? Assim, das duas coisas, né? Assim, esquecemos que somos trabalhadores, e isso de Jure escreve de um jeito magistral no Trabalho Vivo, volume 1, que ele vai falar sobre a profissão de psicanalista ali, né? E esse outro aspecto, né, assim, que você falou, assim, eu acho que a gente não pode esquecer da onde a gente veio, né, assim, a psicologia, ela está afiliada ao controle, né, a psicologia, ela está afiliada ao controle, ela está afiliada ao capital, né, ela está afiliada à performance. A gente não... Foi depois que a gente começou a olhar outras coisas, né? Vamos resistir, vamos articular. Né? Assim, eu acho que essa é um aspecto que eu acho da nossa profissão que a gente tem que lembrar o tempo inteiro, né? Porque, inclusive nas redes sociais, né? Porque senão a gente faz pacto com os perversos, né? Assim, se a gente não lembra disso o tempo inteiro, a gente está fazendo pacto com esse que o Marco muito bem trouxe, assim, o Marco lembra isso, assim, tem uma galera que vai ser só mídia mesmo, assim, e se a gente não lembra esse passado, né, historicizar um pouco também, né, assim, a gente vai tá fazendo pacto com isso, assim, Total. é parte da resistência, né. Só para complementar um pouquinho, assim, que eu estava pensando, assim, já pensando com o Winnicott, Fábio, assim, que as pessoas também tenham essa aproximação, né, espero que tenham, mas aí me veio o conceito de uso de objeto, né? Eu acho que é o uso que a gente faz, né, assim, né, então, no limite, né, assim, de um falso self, ou tendo consciência disso, como Letícia trouxe, né, o que a gente escolhe, como é que a gente se posiciona, inclusive politicamente, porque isso é um ato político, né, como é que a gente vai, é uma questão ética, é uma questão política, como é que a gente vai estar para o outro, entendendo o contexto social que a gente vive, as demandas do capitalismo, mas sem se submeter a ele, continuando com o nosso gesto espontâneo no mundo, né, com ética e responsabilidade, assim, né, então acho que é alguma coisa nesse sentido que, no limite, a pessoa nem vive uma relação de uso de objeto, se a gente pensar, né, às vezes as pessoas começam a acreditar que são aquilo mesmo, então é quase anterior ao uso do objeto, parece uma relação de objeto, e as pessoas enlouquecem, né, se a gente pensar como Daniel, né, estuda o suicídio, né, por exemplo, a relação da IA, né, as pessoas fazendo terapia com a IA, né, o limite disso é se matar, e a gente já tem estudos sobre, né, assim, como é que é isso, né, assim, fico pensando por esse ângulo, assim, não sei se ajudou na discussão. Tudo a ver, concordo total. É impressionante, assim, como que o imagiamento de si mesmo pode produzir esse excesso, assim, do falso self, né? Tem um convite social, né, para o falso self também, muito mais intenso, né, assim, o Instagram como esse ideal, assim, ao qual a gente tem que se submeter, tá produzido, né, como um ideal. Esse é um tema super, super importante. As formas falsas do acolhimento, como que isso é perigoso? Eu acho que, para fechar, assim, eu acho que esses textos do Ferenczi estão apontando, tanto psicanálise e pedagogia, quanto esse do adestramento, é que existem formas de acolhimento que são perigosas. Eu acho que isso é muito importante de lembrar. Acolhimento perigoso, a ternura cruel,
esse paradoxo que eu acho que está presente na obra do Winnicott também, lembrar disso, mas lembrar, claro, sempre, né, que tem uma esperança clínica política no Ferenczi e no Winnicott, né, que vai ser sempre nessa direção. Olha, é a ternura, e é o reconhecimento do que o outro quer, tá junto, é realmente brincar junto. E esse campo não é fácil de ser constituído, ele demanda muito trabalho, ele demora, é atacado o tempo todo. Esses são autores, assim, que me parece, né, o Winnicott e Ferenczi, que dá para a gente ler junto de uma maneira super interessante, que eu acho que eu gosto muito desse bate-bola entre os dois. Interessante, né? Eu vou na esteira do que você está trazendo, e eu acho que você está trazendo uma coisa, para mim, pelo menos, está sendo super especial, que é a não ingenuidade dessa ternura vinda do adulto, assim, olha, tem um sexual aí, olha, nós somos da classe trabalhadora, vamos entender que a gente, de alguma forma, tem que fazer parte do jogo, né? Isso. E aí eu associei, você mandou um texto da Jogondar, né, que ela falava um pouco sobre vulnerabilidade, né? Isso. Eu não sei se, de alguma forma, a gente podia associar um pouco essa percepção de que, olha, não somos perfeitos, não vamos fazer um acolhimento maravilhoso, vamos jogar o jogo do marketing em alguma medida. Eu, pelo menos, associei, né? Mas eu não sei se é uma linha coerente associar um pouco essa possibilidade do psicanalista, do psicoterapeuta, entender a sua vulnerabilidade, né? Como uma ponte de conexão com o outro, né? Como a Jogondar colocou no texto. É isso aí. O termo dela é ótimo, né? A leitura que ela faz é muito bonita, né? A Jo realmente é super legal. Esse é um dos princípios clínicos que a gente precisa frisar. O analista vai apontar para aquilo que eu estou chamando aqui de dependência. É uma coisa que eu retomo muitas vezes nas supervisões, né? A gente precisa investigar a dependência do paciente, né? O que o Winnicott chamou de dependência absoluta, dependência relativa. Essa é a grande investigação que a gente precisa fazer. Como que se deu esse lugar de dependência? E não ter pressa em traduzir dependência em termos de desamparo, vulnerabilidade, né? A gente precisa pensar na dependência a partir daquilo que o Ferenczi está descrevendo em A Criança Mal Acolhida e a Sua Pulsão de Morte. Quais foram os termos que o outro me hospedou? Como é que isso se deu? Quais foram as ligações libidinais, por assim dizer, que constituíram a ternura que me acolheu? É isso que me interessa. E aí, entrar em contato com isso, na análise, é muito fundamental para que a gente se torne também um analista responsável. Veja, a gente pode até traduzir esse tipo de vulnerabilidade em termos de castração depois, numa linguagem genitalizada. Mas eu quero que a gente vá antes disso, antes dessa tradução genitalizada, edípica. Eu não vou traduzir isso enfaticamente, né? O analista precisa lidar com a sua castração. Eu diria, com Ferenczi e Winnicott, o analista precisa lidar com a sua vulnerabilidade. O analista precisa lidar com a sua dependência. É esse o jogo. O que aconteceu nessa situação originária, para usar o termo do Laplanche, onde eu fui constituído a partir da dependência. E como se deu, e aí vou insistir nisso, com Laplanche, como se deu a mistura inevitável, da ternura e da pulsão sexual de vida. Então, assim, como que isso se deu? É isso que eu quero, né, que vocês perguntem, voltem a questionar como que a ternura, enquanto pulsão sexual de vida, organizada, trabalho sistemático do reconhecimento da alteridade do outro, um trabalho sistemático para o acolhimento da autenticidade do outro, aquilo que é do outro, não sou eu, não é projeção identificatória, não é desejo de controle, não é objetificação do outro, mas o reconhecimento do gesto espontâneo, como que isso se deu no meio também do jogo sexual que eu estabeleci com o outro. Então, assim, essa é uma pergunta que liga, né, essas coisas que eu estou tentando pensar com vocês. Fábio, ainda pensando sobre, né, assim, as vulnerabilidades que se encontram, a do analista e a do paciente, sendo que eu acho que quando o analista perde a mão, é quando ele não se dá conta
que ele está numa posição do adulto e que faz isso que você propõe aqui, já uma ternura nos termos que você coloca, né? Ser terno, reconhecendo a alteridade do outro, o gesto espontâneo do outro. Né? Então, eu acho que é quando ele não admite a sua própria vulnerabilidade, não trabalha isso na sua análise, é quando a mistura vai acontecer, e aí é onde ele deixa essa posição adulta, Isso. né? E aí ele se mistura com a criança, né? Então, é um encontro terrível de duas crianças que não vão saber o que estão fazendo ali, né? Isso. Né? E é o perigo, eu acho, assim, muito de ser violento. Esse detalhe, né, que o Ferenc falou, não... Letícia, quer comentar? É que é o que a gente estava falando na supervisão hoje, a raiva da dependência, né? O analista Isso, sim, exatamente. O ódio da falando, eu lembrei do que a gente falou da supervisão hoje, André, que é assim, a raiva da dependência, né? O ódio da dependência. Né? Isso, e que vai me levar a querer me vingar, inclusive como analista. Aí eu vou deixar, porque eu ia lembrar o que o Ferenc falou, né? Não é para deixar a criança sozinha, não é para deixar a criança sem resposta. Esse método é cruel, né? Ele tá falando da pedagogia? Tá. E todo mundo já viu essa cena aqui, né, gente, assim, esses métodos educativos, né, que eu vi, assim, esse ano aqui no consultório. Ah, não, eu deixo o menino chorando lá no berço para ele aprender a dormir. Eu vou deixar ele dormindo lá, eu fecho a porta e deixo lá, porque senão ele fica mal acostumado, vai querer ficar no colo. Tipo assim, como é que a gente ouve isso, aí respira, né, não, mas, né, pode pegar um pouquinho, faz parte. Fábio, eu tenho uma história com isso. Eu fiquei ouvindo às 3 da manhã uma vez a bebê da minha vizinha chorando. Eu fiquei uns 40 minutos do lado do muro, no quintal da minha casa, desesperada, querendo pular o muro para ir lá pegar a criança no colo. De desespero que me deu. Ouvi essa criança chorar até o ponto que ela fica cansada de chorar e o choro vai diminuindo, até que ela dorme. Ai, gente, como é angustiante isso. E eu não sei como tem alguém que consegue fazer isso. Isso. Porque eu acho que não maneja vulnerabilidade, tipo, é isso. E é um clivado mesmo, de novo. Às vezes são pessoas que são ok, tipo assim, é isso, eu li, é um médico que me falou, né, minha mãe me cuidou assim, tá tudo bem, e é isso, é um negócio assim que... cansados também, né? A exaustão também, isso entra no jogo da classe trabalhadora, tipo assim, porra, essa mãe que chega do trabalho, que é na escala 6x1, sabe? E aí a gente vai ter a crueldade de perguntar para essa mãe, mas você brinca com seu bebê? Tipo, na escala 6x1, quando que essa mãe vai brincar com o bebê dela? Então, assim, é isso. Eu acho que tem um conjunto de coisas que a gente precisa sempre estar muito atento, né? A como que essa mistura se dá. O que eu penso, a partir do Laplanche, é impossível não se dar a mistura entre aquilo que eu estou chamando de pulsão sexual de vida, de morte, enfim, a pulsão sexual propriamente dita, que é a pulsão sexual de morte, os elementos desligados, objeto-fonte da pulsão, e esse esforço, que é da ordem do eu, trabalho do eu, de ligar essa pulsão de morte, principalmente nesse exercício da ternura, que é a empatia de reconhecer um outro ali. Nessa cena clássica do bebê que chora, eu preciso de um outro identificado com o bebê. Tipo assim, eu gostaria de ser tomado no colo. No desespero de não saber o que me acontece, na angústia de que eu nem sei o nome, eu gostaria de um colo que me sustentasse. Um colo do qual eu não caísse. É isso, assim, eu preciso que alguém se identifique nessa cena. É só a empatia, e isso é um exercício da ternura. Esse exercício muito, e insisto em dizer, é muito difícil. Os pais vão estar exaustos, irritados, com ódio, é difícil, demora muito, são meses e meses e meses disso, assim, isso falando do bebê que chora. Estou falando depois da criança, do adolescente. É um trabalho muito difícil, esse reconhecimento da alteridade. Então, sem romantizar,
né, sem isso aí que o Ferenc chamou de Ableugnung, né, essa coisa assim de falseamento, esse falseamento da realidade, esse é o problema, tirar isso da cena, de que é difícil demais, de que a ternura, ela está toda misturada com o nosso desejo de submissão, não dá para desmentir esse tipo de coisa mais, e que isso vai aparecer na análise também. Muitas vezes o analista vai agir de forma sádica, né, ele precisa ficar fazendo análise, precisa voltar para a análise, fazer supervisão, ficar atento ao que ele faz, porque o inconsciente dele vai invadir, né? O Ferenc foi o primeiro a, assim, colocar o dedo na ferida firme. Tem iatrogenia, e tem iatrogenia grave. O analista retraumatiza o paciente. Retraumatiza porque ele não se reconheceu como criança, não voltou lá nessas fases onde a dependência é fundamental. Tem que voltar. E tem que voltar na análise. É esse o ponto. Isso é difícil pra cacete, isso dói muito. Demora. É esse o jogo, né? Eu estava pensando, sabe, tudo isso que né, está sendo dito, porque também uma coisa, né, é nós, enquanto analistas, né, que basicamente, mesmo na condição de trabalhadores que somos, obviamente, mas uma coisa é o tipo de paciente que a gente recebe no consultório, né, de uma forma geral, não que o sofrimento tenha classe social, mas também pensando, né, nesse colega que você traz, que trabalha na linha de frente, ganhando, às vezes, até menos que R$3.800. Eu estou muito tomada por um caso que um paciente meu, semana passada, me contou. Ele é professor da rede pública, né? E São Paulo, isso, que não é um dos que recebe menos, mas contando de algumas realidades, ele conta de um aluninho dele que hoje tem 8 anos e que ele acabou de passar por uma cena que a mãe desse menino, que tinha 20 e poucos anos, também foi aluna desse professor, né? Esse professor tem quase 50 anos hoje. Ele contando que a semana passada ela esteve na escola buscando o menino, ela ainda conversou um pouco. Como ela estava ameaçando sair de casa, e o dia que efetivamente ela anunciou para o companheiro que ela ia sair de casa, ele simplesmente a matou a paulada. Nossa. Olha que loucura. Uma criança uma irmã de 12 anos e um menino de 8 nessa mesma cena, né? Quer dizer, terrível. Olha a violência para uma criança, a violência também para a escola, que não tem como lidar com isso. Sim, né? E mesmo se tivesse um profissional da nossa área, né? Como manejar isso? Como manejar isso? Quer dizer, então é uma realidade também muito dura. Muito dura. Muito. Estou lembrando da tese maravilhosa da Caterine, aí de João Pessoa, que trabalhou, né, com o professor Fernando na Federal de João Pessoa, com a violência das crianças, e como que a gente precisa treinar, né, a tese maravilhosa, tá, gente? Caterine Gonzaga, que escreveu sobre treinamento de professoras que estão na formação docente, né, ela trabalha a mudanças de posição subjetiva a partir de uma formação docente, para que as professoras se deem conta do que elas estão produzindo ali, né? E aí há uma mudança né? A aposta dela e o que foi confirmado na tese é que houve uma mudança de posição a partir do momento que se abre um espaço para que as professoras se deem conta, né, do que estão fazendo, de fato, né? Como elas estão manejando aquilo e o que delas tem nisso, né? Exato. É uma tese super legal. Muito boa. Só me localizando aqui, me colocando, sou professora de criança, né, das infâncias, e esse texto me atravessou de um modo, nossa, me pega aqui um pouquinho, já no finalzinho aqui na página 219, quando faz essa comparação do analista com o paciente com relação dessas crianças que se encontram, né, nesse set analítico, né. E tem uma parte que eu gostaria de citar que diz assim: após a decepção sentida com relação aos pais, professores e outros heróis, as crianças, elas ligam-se entre si e estabelecem vínculos de amizade. Aí faz essa analogia com essa terapia, né? E de caberia a análise acabar com o signo de uma tal amizade? E trazendo isso para esse laço horizontal que o texto provoca, nessa relação de amizade, quando a gente puxa
esse lado das infâncias, a própria vulnerabilidade. E eu fico lembrando muito dessas relações que as crianças estabelecem entre si na escola, né, baseado um pouco na pedagogia das infâncias, nessa criança enquanto protagonista, enquanto fala, enquanto também elas se sustentam uma nas outras, né, de algum modo, para estabelecer um campo também de sobrevivência, vamos trazer assim, a esses próprios traumas do dia a dia que a própria escola traz, de ressignificar esses ambientes através de brincadeira, das falas, né? E como eu achei de uma excelência essa analogia, né, perfeita, né, desse encontro, dessa alteridade do analista com o paciente, quando as crianças também elas se deparam entre si, e a gente usa muito isso na pedagogia, que é quando a criança ela começam a perceber e resolver seus conflitos entre si. E a gente traz isso na própria brincadeira, no parquinho. E eu lido com criança de 3 anos a 11 anos de idade. Então, nesses conflitos, no parquinho, na luta pelo brinquedo, pelo espaço na gangorra, elas vão estabelecendo critérios e vão nesse campo da alteridade, né, de se ver no outro, de se encostar nessa fala, nesse dito, também do não dito. Né? Então, assim, foi só uma colocação como a mera professora das infâncias, mas que atravessa isso, também sensibiliza muito. E essa questão desse tratamento com horizontalidade, né, que tira esse lugar do pai, né, da mãe, mas traz o sujeito também, enquanto o outro, nessa constituição intersubjetiva ou subjetiva, excelente. Só um comentário. Massa. Muito bom, excelente. Só faria uma correção aí, mera professora, vírgula. A sua profissão é a mais importante do mundo, né? É a mais importante do mundo. Você está na linha de frente e é isso, assim, eu acho que é um grande erro que a gente comete como pacto social, não valorizar vocês no ponto máximo, né, da nossa cultura. É vocês que cuidam da criança, é vocês que estão na linha de frente, né? É vocês que precisam desse tipo de formação, né? Ler Ferenczi, ler o Winnicott junto, porque são vocês que estão lá resolvendo esses conflitos pelo brinquedo, né? Pela gangorra, mas que é isso que vai fazer... Constitutivo, né? É constitutivo, vai fazer o sujeito não matar o outro na paulada depois, gente. Isso. É essa a cena. E, Fábio, a gente tem 2 professoras muito implicadas. Não sei se Juliana é professora, Ju, eu vou falar de você, porque eu amo você. E amo o seu trabalho. Juliana é de Manaus, e ela tem um trabalho na educação belíssimo, muito lindo. Ela trabalha... Ju, abre um pouquinho, porque ela já esteve comigo no NECO, né, que é aquele núcleo de estudos sobre as contribuições de Winnicott para a educação, e ela trouxe um pouco desse trabalho dela. Emília também, uma professora super implicada, está estudando, já fez o instituto, está estudando aqui com a gente férias. Então, são pessoas que trabalham com a educação que realmente têm feito uma diferença grande nas suas áreas, assim, né? Queria que tu falasse um pouco, Ju, também contribuísse, eu não vou perder a oportunidade de eu ouvir também. E, Emília, se você quiser depois voltar a palavra, desculpa, eu atravessei um pouquinho, mas é porque eu gosto de chamar atenção para quem trabalha nessa linha de frente, como o Fábio disse. Bom, primeiro, obrigada. Meu nome eu sou Juliana, eu sou daqui de Manaus. E, Fábio, você chega aqui em Manaus mesmo. A vontade de te ouvir é cada vez maior. Eu trabalho na educação numa escola especializada, com um público-alvo da educação especial, ou seja, é uma escola que lida exclusivamente com crianças hoje com laudos, em sua maioria até aí deficiências múltiplas, e como é que as políticas públicas olham para essa fatia da população e como, por várias vezes, a discriminação, o preconceito, o julgamento, o racismo nas suas mais diversas configurações acontece. Ler o texto da Psicanálise e a Pedagogia para te ouvir foi incrível. Eu já usei a tua frase, Fábio, porque eu já ouvi outras vezes, né, do chá revelação. Nós somos profissionais, né, que estamos trabalhando, somos trabalhadores, então precisamos ser profissionais nessa área também, e como lidar com tudo isso. Como fui pego de surpresa,
Eu estou tentando elaborar tudo o que foi dito, foi um encontro maravilhoso, que me trouxe muitas situações para pensar, para discutir, mas é muito difícil a gente pensar nessa alteridade de constituição, de se ver no outro, quando esse outro também é invisível, né? Então, eu vou me ver como, através do quê? Qual é o olhar que me olha? Onde é que eu vou me enxergar se nem não tenho esse olhar, né? E eu estou falando desse momento inicial, dessa relação com a mãe, e também do Estado ou das políticas públicas que também não são capazes de olhar e enxergar muitos de nós, né? Então, quando tu colocaste a esperança, a clínica e a política e a ternura, eu preciso pensar muito sobre isso. Perfeito. Todos Preciso nós. pensar bastante sobre essa situação, para também não tem como a gente ficar na ingenuidade da ternura de jeito nenhum, mas por outro lado também essa banalização do mal, ela é terrível. cruel e do nosso dia a dia, em vários momentos arranca um pedaço, não só do olhar, né, arranca pedaço mesmo. Mas eu queria agradecer mesmo, muito obrigada, quero estar outras vezes, Andréia. Que bom te ver por aqui, viu? Obrigada pela chance de estar aqui. Um beijo. Valeu demais, Juliana. Muito obrigado, pessoal, pelo encontro. Adorei também. Acho que a gente está no finalizando, finzinho, né, André? Tá, sim, mas a gente sempre finaliza o nosso grupo, Fábio, com uma poesia, um poema ou algum pensamento que Elô sempre nos brinda. Maravilha. Então, não seria diferente. Mas antes de encerrarmos, eu queria novamente agradecer a você pela sua disponibilidade, por todos vocês que permaneceram aqui até o final, né? Alguns precisaram sair antes, mas foi um encontro bem, bem bom. Espero a gente poder conversar outras vezes aqui no grupo, em outros espaços também. Pois é. Elô, traga sua... Vou trazer, mas... sua doçura. Pessoalmente, isso na jornada, do orgulho mesmo, não tem outra palavra para definir, de você ser o nosso supervisor. Sim. E eu tenho assim, na minha clínica, eu fiz a formação em psicossomática psicanalítica lá no SEDES, eu disse que lá foi um divisor de águas para a minha clínica, e eu quero deixar aqui esse depoimento de que a minha clínica tem sido outra desde que eu comecei a estudar com você. Então, muito obrigada mesmo. Faço minhas as palavras de Elô, e eu acho que Letícia e Leda também, que estão no nosso grupo, também falariam a mesma coisa. Fala em nome delas. Isso, porque sempre que você traz é muito inquietante, é muito profundo, é muito enriquecedor. Muito obrigada, viu, Fábio, por estar aqui com a gente e por nos acompanhar, por nos ensinar, por nos transmitir tanto, no fundo é isso. Bom, eu trouxe um poema, é de um livro super antigo que chama A Beleza e o Inferno, é do Roberto Salviano. Para quem não conhece, ele é um jornalista italiano que há muitos anos ele está sob custódia de Estado porque ele denuncia a máfia napolitana, né, uma das máfias italianas. E nesse livro, que chama A Beleza e o Inferno, ele traz um poema de um poeta italiano também, que chama Danilo Dolci, e diz o seguinte: há quem ensine guiando os outros como cavalos, passo a passo. Há, talvez, quem se sinta satisfeito sendo assim guiado. Há quem ensine elogiando o que vê de bom e divertindo. Há também quem se sinta satisfeito sendo encorajado. Há quem eduque sem esconder o absurdo que existe no mundo, estando aberto a toda revelação, mas tentando ser franco com o outro como consigo mesmo, sonhando com os outros como agora não são. Cada um só cresce se for sonhado. Pessoal, muito obrigado por ter assistido a aula. Mais uma vez eu queria agradecer a Andréia
e a Heloísa pelo convite tão generoso, carinhoso que elas têm para comigo. O pessoal de João Pessoa, queria dar o meu abraço mais caloroso, que eu adoro, aí na Paraíba. E agora vamos falar rapidamente sobre o percurso Pharynx, e depois eu vou fazer um vídeo exclusivo lendo o cronograma, comentando o cronograma passo a passo, mas recomendo que vocês visitem a landing page lá do percursopharynx.com.br, vocês vão encontrar tudo isso. Vão ser 12 encontros a partir do dia 1º de agosto, sempre aos sábados, das 10 às 11h30 da manhã. Todo o cronograma bem detalhado no site. A gente vai ler esse cronograma juntos, vai entender o que a gente vai fazer em cada um desses 12 encontros. São 4 módulos, sendo que em cada módulo nós vamos ter 3 encontros, onde a gente vai ler em cada encontro 2 ou 3 textos do Pharynx de forma bem didática, bem passo a passo, explicando o contexto dos textos, os conceitos fundamentais, como que o texto se articula à obra como um todo, tentando pensar no percurso para entender a obra do Pharynx do início ao fim, sem esse caráter fragmentado que muitas vezes dá a impressão quando a gente lê o Pharynx, até pelo tipo de texto que ele escreve, que é um texto mais curtinho, um texto que está meio separado, né, não está muito articulado num todo coerente. É isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar fazer essa costura juntos. Então eu convido vocês a conhecerem a landing page percursopharynx.com.br. Para mais detalhes, qualquer dúvida é só escrever para mim, para tirar alguma dúvida aqui nos comentários desse vídeo, inclusive, para a gente seguir conversando, não só ao longo desse semestre agora de 2026, segundo semestre de 2026, mas claro, para além disso, já que o curso é vitalício, vai estar lá presente, disponível para vocês, tanto nas aulas ao vivo, quanto depois nas aulas gravadas. Então, muito obrigado, até agosto, eu espero todo mundo lá no Percurso Pharynx. Um abraço.